Nosso estudo de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Paulo fala o seguinte: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Emmanuel vem comentar na lição 76 do Pão Nosso, as testemunhas. Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita, e em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda parte da terra, o discípulo respira, rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas, com base no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida, juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito, amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado enquanto perdura a nova tarefa, e lhe falam sem palavras nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposas e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem do outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje. Não te esqueças dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. A mensagem de hoje ela pega um versículo da carta de Paulo, que Paulo fala da grande nuvem de testemunhas que está ao nosso redor. E Emmanuel vem fazer questão de lembrar para a gente que aqui, principalmente nesse texto, não se está querendo falar única e exclusivamente dos que estão ao nosso redor, aqui como nossos parentes consanguíneos, como ele fala aqui, pais e filhos, esposas, irmãos e parentes, não são essas pessoas. Ele está falando dos espíritos, do mundo espiritual que está ao nosso redor. E ele vem chamar a atenção para a gente de uma coisa que a doutrina espírita vem trazendo o tempo todo, através de informações, né, e também através dos livros, que antes da gente vir para cá, para a vida, aqui para essa vida aqui na matéria, juízes funcionaram nos processos da nossa vida, amigos interferiram no serviço, enfim, a gente chega do outro lado da vida ainda tendo um monte de coisa para resolver, ainda como almas ainda longe da perfeição, mas que não estamos mais nos primeiros degraus da experiência. E a gente já vem dizendo isso a alguns estudos, que lá no plano espiritual eles têm fichas de cada um de nós, anotando cada passo, cada atitude nossa, de maneira que a gente tem que começar a partir de agora a se acostumar com a ideia de que não existe nada escondido que não esteja muito, muito exposto para todos, e que aquilo que a gente pensa que está escondendo da maneira mais bem escondida, aqui na verdade tem uma nuvem de testemunho tomando conta. Recentemente eu falo alguns anos, 3, 4 anos atrás, um dos livros que marcou, foi lançado e marcou pelo menos a minha vida, foi um livro chamado Um Terço da Vida, escrito por Hermance Dufour, em que Hermance Dufour ela fala de um monte de trabalhador espírita que desencarna e chega no plano espiritual querendo pleitear cargos, posições, pelo fato de terem ficado se dedicando à sua casa espírita aqui na Terra. E em todos os casos, sem exceção, se puxava uma ficha com o comportamento, com as conquistas de cada um. E é claro, nessas fichas, quem está anotando de fora, e está anotando para o nosso bem, não está anotando para o nosso mal, é claro que ele não vai deixar passar detalhe nenhum. Então vai estar ali tudo anotado, tudo, né? E além de estar anotado nessa ficha, a gente tem que lembrar também que o nosso perispírito também expõe tudo para aqueles que estão do outro lado da vida. Esse corpo espiritual que Paulo de Tarso também fala, só que dessa vez na carta aos Coríntios, né, que ele vem falar do corpo espiritual, que é diferente do corpo físico, ele também traz as marcas de tudo que a gente está vivendo, de tudo que a gente está passando aqui na Terra. Então, a gente, quando começando a colocar isso na cabeça, a gente vai começar a entender por que Jesus falava para a gente que nossas palavras sejam sim, sim ou não, não,
querendo mostrar da determinação, para a gente acabar com essa coisa da dissimulação, a gente aprender que a mentira, ela tem até alguma utilidade, sim. Ela tem utilidade quando você vai usar aquela mentira para não fazer as pessoas sofrerem, né? Tem duas músicas que eu gosto muito aí da música brasileira. Uma foi escrita por Braguinha, João de Barro, quando ele fala assim, né? Sorri e vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorri, todo mundo irá supor que és feliz. Foi uma tradução da música Sorri, do Charlie Chaplin, que o Braguinha, o João de Barro, fez aqui na música brasileira. A gente para analisar e fala, o que ele está querendo dizer para a gente? Está querendo dizer para a gente que eu quero passar coisas boas para as pessoas. Então eu vou mentir aqui a minha dor para não passar coisas ruins para as outras pessoas, porque o sofrimento já está tão grande aqui na Terra. E a outra, Noel Rosa, lá na década de 30, falava: saber mentir é prova de nobreza para não ferir alguém com a franqueza. Mentira não é crime, é bem sublime o que se diz mentindo para fazer alguém feliz. É claro que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de analisar, né, o que eu estou falando, o que eu estou querendo dizer no seguinte termo: está tudo anotado. Para o plano espiritual a gente não mente de nada, né? Nada fica exposto. Agora, entre a gente aqui, é claro que eu vou poupar os mais idosos, os mais doentes, as crianças, de algumas situações. Vou omitir, então, tem gente que até fala, vou omitir. Ou então, se a pergunta for mais direta, eu dou uma saída, só para não trazer complicação. Mas, na verdade, a gente tem que colocar na cabeça que tudo que acontece com a gente, todos os nossos atos, nossas palavras, nossas atitudes, elas estão criando aqui um campo ao redor da gente, exteriorizando para todo mundo que nós somos. E, além disso, eles têm realmente fichas. Emmanuel vem falar de uma coisa interessante, falou que a gente chega do outro lado carregando ainda as nossas culpas, a gente chega do outro lado da vida, a gente olha para trás e vê o quanto a gente andou, a gente olha para frente e vê o quanto a gente precisa andar ainda. E também tem essa exata noção do esforço que a gente precisa fazer, do tempo que a gente deve levar mais ou menos. Então a gente começa a pedir para os nossos amigos, e quando vai pedir para os nossos amigos, olha que coisa legal, gente. Eu imagino já o dia eu sentado do lado dos meus amigos e falar assim: ó, vocês acompanharam tudo, vocês sabem tudo que eu fiz, né? Aí eu fiz isso aí de errado, e aí, me ajuda? Vamos consertar isso agora? Me ajuda a consertar? E não ficar estagnado, não deixar que o complexo de culpa fica deixando a gente paralisado no plano espiritual, porque se o complexo de culpa já faz esse estrago todo aqui, enquanto a gente está aqui encarnado, você imagina no outro lado da vida. Então é muito bom a gente ter esse conceito. A partir de agora eu vou assumir a responsabilidade dos erros que eu cometi e vou procurar, a partir de agora, já reparar na medida do possível, e aquilo que não der para reparar porque não tem mais oportunidade, eu vou deixando que a própria vida vai se encarregar, e um dia eu vou sentar do lado desses mentores amigos, desses juízes, que também são espíritos igual a gente, que também passam por um processo evolutivo também, que também tem toda a compreensão do ser humano, e até aqueles também que não têm. Vou ter coragem de conversar com eles, né, de poder estar aparando essas arestas todas aí. Um livro que a gente recomenda para que a gente tenha essa exata noção aí, é um livro chamado Entre a Terra e o Céu, que está entre as obras de André Luiz. É um livro que vem mostrando aí como é que as constelações familiares elas funcionam, de encarnação em encarnação, e como é que fica esse intercâmbio no plano espiritual. Porque a nuvem de testemunha, agora eu vou acrescentar que eu estudo de Emmanuel, ela não está somente formada por essas pessoas que são nossos juízes, nossos amigos, não. Ela também está formada por espíritos que ainda estão na bronca com alguma coisa que a gente fez e que nos rodeiam, observando meticulosamente cada passo nosso para saber se a gente já melhorou, já tomou medidas corretivas para as nossas atitudes. Então a gente tem que começar a pensar agora na realidade do mundo espiritual. O mundo espiritual é uma realidade, nós somos espíritos imortais, a nossa casa principal não é essa aqui, a nossa casa principal é o universo todo, e aqui eu estou usando esse corpo apenas como um uniforme do aluno na grande escola que é a Terra. E a gente vai de encarnação em encarnação, de experiência na carne, aprimorando, modificando, acertando, aparando as arestas, até o dia que a gente vai chegar à perfeição plena, até o dia que a gente vai chegar a ter o contato com o Pai e ter essa noção maior do que é Deus em nossas vidas. Então a gente agradece do fundo do coração mais uma vez a reflexão que o Emmanuel nos proporciona e roga ao Pai Celeste que possa estar nos dando um dia feliz para frente, para o alto com Jesus. Que assim seja.